Minha galera! Tá chegando aquela hora que o filho chora e a mãe não vê. Amanhã tem Atlético Paranaense e Vasco da Gama, jogo válido aí pela segunda partida da Copa do Brasil. E nós amanhã, por volta da meia-noite, saberemos se estamos entre os 4 principais times do país pela Copa do Brasil ou não, e num clube que está asfixiado financeiramente, com 9 milhões de reais aí a mais na conta ou não. Meu amigo, confesso que se eu tivesse o poder de apertar um botão e pular para 9h30 da noite de amanhã, eu faria isso agora, mas não dá, né? Então fica essa ansiedade aí corroendo os nossos corações até amanhã. Dito isso, like no começo do vídeo, seus canalhas, que me ajudam bastante. Quem está chegando pela primeira vez no canal, se inscreve aí e ativa o sininho das notificações, porque esse cara feio que vos fala grava de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal e você vai ficar sempre bem informado de tudo que rola no Vascão. E segue o nosso perfil lá no Instagram. Cara, eu postei um vídeo ontem que eu vi o vídeo umas 15 vezes, cara, dei muita risada. Até brinquei que eu falei que vai ser um spoiler aí de Vasco e Atlético Paranaense. Caraca, depois vocês dão uma olhadinha lá, eu tô rindo pra caramba. Tá bem legal o nosso perfil. Galera, tem uma baita novidade pra vocês aí, tá? A Betfair agora tá fazendo pagamentos através de Pix, meu parceiro. Postou na Betfair, o dinheiro agora sai instantâneo, igual o miojinho, tá mais rápido que o miojo que leva 3 minutos. Tá? Essa é a novidade que a Betfair lançou a partir de ontem. Ainda dá tempo, hein? Tem partida entre Brasil e Paraguai daqui a pouquinho lá em Assunção. Se o Brasil vencer o jogo, tá pagando 5.0. E ainda tem a promoção do jogo do Vascão para amanhã, tá? Tá pagando 4.0 se o Vascão marcar um golzinho lá. Ao se cadastrar, você ganha aí até 600 reais para fazer apostas grátis. São 15 reais durante 40 dias. E você tem direito a participar de 10 super preços, que são essas promoções que eu trago para vocês aqui diariamente no canal, e utilizar 10 super cotações. Você faz uma bet específica, aplica a super cotação e ela melhora o valor da sua odd, beleza? Betfair, parceira do Clube de Regatas Vasco da Gama e agora patrocinadora do Futebolaço também. Então, vascaíno, aposta na Betfair. As duas promoções estão aqui na descrição, o link no primeiro comentário fixado. Agora tem Pix, meu irmão. Vai lá na Betfair. Dito isso, galera, para surpresa de 0 pessoas, mais uma vez Felipe Coutinho está fora. O jogador, por decisão da comissão técnica, está fora da lista de relacionados. O grupo viajou hoje à tarde, pegou o aeroporto do Galeão e rumou para Curitiba, mas de novo o Coutinho tá fora, né? O jogador tá treinando, hoje treinou normalmente com o grupo. O Vasco entende, a comissão técnica ali, o departamento de saúde e performance, que ele está abaixo ainda dos outros jogadores fisicamente, e o Vasco vai jogar um jogo que depende muito da força física, um jogo de intensidade, tem o fator gramado sintético, e ele está fora da partida, tá bom? Tem possibilidade de jogar contra o Flamengo, mas o assunto Coutinho eu não vou nem tratar mais como tema. Quando o Vasco anunciar que ele está de volta, a gente fala, porque a gente fica criando essa expectativa, agora vai. Era o jogo de ida, era o jogo do Brasileiro da Copa do Brasil na segunda. Não, é o jogo de ida era o jogo do Brasileirão na segunda, era o jogo de ida da Copa do Brasil na quarta, pode ser o jogo do Vitória, não, vai guardar esses 10 dias de data FIFA para ser no jogo de volta da Copa do Brasil, já não é, aí com compensação, o clássico já é domingo, de quarta para domingo não tem tantos dias assim, enfim, já diz um dito popular que a expectativa é a mãe da frustração, então vamos contar não, quando o Vasco anunciar, vai jogar jogo tal, aí a gente começa a prospectar, mas infelizmente é um pouco do que já se dizia o prenúncio, né? O Coutinho vem com problemas físicos nos últimos anos na carreira, vem jogando pouquíssimo. E aí é o que às vezes irrita a gente que é um pouco lúcido e fala as coisas de maneira séria, é que o torcedor só quer ouvir aquilo que aveluda os seus ouvidos e aquilo que é gostoso, né? Vocês só querem ouvir o que é legal e atrativo para vocês. O que eu tomei de porrada quando eu falei,
Coutinho uma incógnita. Tecnicamente é um jogador absurdo. Absurdo. Em forma é disparado o melhor jogador em atividade no Brasil. Mas ele vai entrar em forma, o Coutinho não tem sequência física há muito tempo. Não é à toa que com 32 anos de idade, muito jovem, ele já está no Brasil. Se ele tivesse performando ainda, tivesse num grande nível físico, ele não tinha ido nem para o Catar e tampouco vindo ao Vasco. Ele ainda estava jogando em grandes equipes europeias. Não é o que acontece. Então, existia sim essa dúvida. E já adianto aqui, também falei, não consigo ver Coutinho e Payet atuando juntos. São dois jogadores com muita dificuldade de marcar. Pô, dá pra jogar Praxedes e Gabriel, dá pra jogar Cleiton, Casapia e Serginho Kosovo. Aí vocês levam pro lado da sacanagem. Sendo que o futebol hoje, antes dele ser técnico, ele é físico. Se você não estiver bem fisicamente, você não joga. Você pode ser o Messi, entendeu? Mas enfim, o tempo tá passando e as coisas vêm acontecendo. Que o Vasco deixe o Coutinho fora o tempo que for preciso. Se ele tiver que ficar mais um mês fora, e aí quando ele voltar, voando fisicamente, cara, ele vai sobrar. Ele vai deitar no Campeonato Brasileiro. Porque ele é craque, ele é absurdo. Ele é mais jogador de longe, por exemplo, do que o Payet. Mas ele precisa estar bem. Para botar meia bomba, não vai jogar. A gente viu como é que foram esses 4 jogos dele até a contusão, atuando meia bomba. Então eu conto com o Coutinho. Acho que ele vai ajudar, ele vai ser importante. Mas é um jogador para 2025. Ele joga aí alguns jogos aí mais para a reta final da temporada de 2024, acaba o ano, aí ele vem zerado com todo mundo, pré-temporada todo mundo igual, e aí sim eu acho que ele vai começar a performar. Vai ter o estadual para ele começar a ganhar ritmo de jogo e aí deslanchar. Aí é aquela questão, né? Vai ter 6 meses de contrato, porque ele é emprestado ao Aston Villa, e aí tem que ver como é que vai ser essa chegada em definitivo ou não, tá bom? Então, tá claro para mim o cenário do Coutinho aqui. Para não ficar só nas minhas palavras, Marcelo Santana, nosso diretor executivo, foi questionado na apresentação hoje do nosso meia suíço sobre a questão do Coutinho. Se ele ia viajar ou não, essa questão física, essa ansiedade do torcedor por vê-lo em campo. Com vocês, Marcelo Santana, falando aí a respeito da situação do Felipe Coutinho. O Coutinho, ele se cobra demais para estar disponível, para estar em campo. A gente tem total confiança no que o Felipe pode fazer ao longo dessa temporada e da próxima, junto ao Vasco. E o que eu converso sempre com ele, eu quero que você esteja em campo quando você estiver bem. Se vai demorar o próximo jogo para você estar bem, ou se vai demorar mais um mês de você estar bem, é você que tem que dizer para a gente. Então, assim, o Vasco não vai pressionar o Felipe de que ele tem que jogar quarta, domingo, semana que vem. O Vasco não pressiona nenhum dos seus jogadores. A gente busca, sim, conscientizá-los da importância que eles têm e da importância que os jogos têm para o Vasco. A gente conversa com o departamento de performance, a gente conversa com o departamento médico para saber da aptidão e da disponibilidade de cada um. E no final, a decisão tomada em conjunto. Não tenha dúvida nenhuma que o Felipe está muito disposto a jogar, a competir. Um dia, aos poucos, eu acho que vocês vão entender o tamanho dos sacrifícios que ele fez para estar aqui no Vasco. E esse sacrifício que ele fez vai ser recompensado no momento certo. E a gente vai sorrir muito ainda com o Felipe Coutinho dentro do Vasco da Gama. Galera, vou virar a chave e, para mim, algo que seduz os meus ouvidos e soa como um soco na cara de muitos torcedores. Eu prefiro ouvir verdades que, num primeiro momento, não me agradem tanto do que me deixar me iludir por mentiras que mais à frente me tragam uma grande decepção. Fiquei muito feliz e contente de ouvir o que ouvi do Marcelo Santana a respeito da situação real, nua e crua da janela de transferências do Vasco, do momento financeiro e do viés da gestão do presidente Pedrinho. O Vasco está quebrado. Esse é o ponto. A 777 fez uma gestão tão de merda que eles conseguiram pegar uma SAF do zero e já largar ela com dívida.
O Vasco correu o risco de tomar 2 transfer ban na janela agora. A gestão rebolou ali para conseguir pagar e o time não ficar impedido de inscrever jogadores. Se o Vasco não pagar, não sabemos ainda qual é o atleta. Vai tomar um transfer ban em janeiro, não vai poder contratar jogador. O Pedrinho trouxe na entrevista que ele deu ao Igor Rodrigues, que ele pegou vários acordos que o Vasco tinha com credores e esticou isso, ao invés de pagar em 5 para pagar em 30, para não ter que fazer antecipação de cotas de televisão e etc. E vai precisar vender um jogador até o final do ano para começar a botar a casa em ordem. Então tá todo mundo gritando aí, quer reforço, quer jogador. Pô, o Corinthians que tá pagando 3 milhões no Depay, tá fazendo uma arruaça. Isso é uma merda. Porque enquanto tem um monte de irresponsável fazendo besteira e a conta estoura logo mais ali na frente e o clube vai pro limbo, como aconteceu com o Vasco por muitos anos, com o Botafogo e com o próprio Cruzeiro, aí quem está tentando fazer o trabalho correto, que é o que a gestão do Pedrinho está fazendo agora, e o que a Bandeira de Melo, por exemplo, fez lá em 2013 com o Flamengo, e o torcedor naquele momento sentava a porrada na gestão do Bandeira. Eu lembro muito bem de um cartaz que a torcida do Flamengo levava para os jogos, eu não quero Darf paga, eu quero é título. Ou seja, condenando a gestão por estar mais preocupada em pagar as dívidas do que investir no time. Primeira atitude do Bandeira, eu lembro que é se desfazer do Wagner Love, devolver ele para o CSKA e dizer que o foco do Flamengo era, naquele momento ali, pagar a conta de água na cidade. Ele tinha um vazamento absurdo. Bandeira de Melo me deu uma entrevista lá no Futebolaço Podcast. Ele até fala que o jogador mais caro do Flamengo era essa conta de água, que tinha um vazamento na piscina olímpica ali do Flamengo, que por causa desse vazamento, além dessa água sendo jogada fora o tempo inteiro, a conta viu um absurdo. E aí você chega para um torcedor e fala, ó, vou fechar a piscina, né, os sócios utilizam-se da piscina, você vai se desfazer do craque do time. Irmão, o torcedor vai querer te bater, porque a galera, no final das contas, ela quer saber de ganhar, de vencer e de contratar jogador. Depois que dá certo, pô, aí o Bandeira era bom mesmo, hein? Daqui um tempo, pô, o Pedrinho tinha razão, cara. Foi melhor ter ficado aí roendo a lambeira do pinico aí, para daqui a pouco a gente pagar as dívidas e poder investir de novo. Isso porque a gente teve esse problema com a 777. O caminho mais rápido é revender a SAF para um grupo sério, com dinheiro, que vai poder atacar a dívida e investir no time em conjunto. Se ficar na mão do associativo, vai ser isso aí. Pagar a dívida, enxugar gelo e ir devagarinho fazendo trabalho de formiguinha. Tá bom? Então, para vocês vai ser dolorido ouvir o que o Marcelo Santana vai falar agora, mas para mim, que tem um perfil lúcido, isso para mim é ótimo, porque eu estou vendo pessoas sérias que estão preocupadas com a instituição e sabem o que precisa ser feito nesse momento. Então o Marcelo Santana vai fazer um resumo da janela, vai explicar a não contratação de um zagueiro. Ele até frisou aí que desde que o Paiva assumiu, o Vasco tem a 4ª melhor defesa do campeonato. Vai falar da importância do investimento nas sedes do Vasco e de um problema que o Vasco tem. Ele vai falar sobre as sedes, não vou dar spoiler aqui não. Vai explicar também essa questão se o grupo está fechado ou não. O Vasco não vai contratar mais jogador, tá? Ele vai explicar como é que eles veem o grupo e vai finalizar com até um questionamento feito pelo companheiro Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno, que esse discurso aí era o discurso da associação. O Vasco virou saco para não passar mais por isso. É para investir, mas faltou lembrar que a 777 fez toda a merda que fez, que está obrigando o Pedrinho a fazer isso. Então o Marcelo Santana vai dar um diagnóstico geral, vai até falar dessa diferença de SAF para modelo associativo e vai aproveitar e falar dos riscos de transfer ban que o Vasco tem. Então com vocês o Marcelo Santana estrinchando e mandando a real mesmo, jogando a famosa merda no ventilador aí da atual situação do Vasco. Com vocês, Marcelo Santana. A janela de transferência do meio do ano, ela é uma janela mais de correção. A gente faz os grandes movimentos e as grandes mudanças no grupo no início da temporada. Então, a gente buscou, dentro da possibilidade do Vasco, qualificar o nosso elenco. Logo na minha chegada, a gente tinha tido um problema de lesão do João Vitor, que nos deixou, naquele período, com 3 zagueiros adultos, além dos 2 atletas mais jovens da divisão de base. O retorno do João Vitor passa um pouco de tranquilidade a gente também, para a comissão técnica ter mais opções dentro do setor. E a gente não encontrou um atleta que casasse
a realidade financeira que a gente podia investir dentro dessa janela com o retorno técnico que a gente precisa. Então a gente buscou, num primeiro momento, jogadores já, digamos, entre 28, 30, 31 anos, jogadores de um perfil mais consolidado, que chegassem com a perspectiva de brigar realmente pela posição. E no encerramento da janela a gente teve a possibilidade de negociar com o Ian, que é um atleta jovem, um perfil diferente do que a gente vinha buscando anteriormente, mas um atleta que no primeiro semestre tinha jogado pela Seleção Olímpica da Argentina. Então um atleta que a gente identificava que tinha um perfil de poder ser uma peça interessante para o Vasco. Infelizmente, por questões ali de contrato, não foi possível fazer esse movimento, mas a gente confia no nosso grupo. Logo na minha chegada eu falei uma frase que eu já vi torcedor me cobrando também na internet e quando eu estou lá em São Januário principalmente, que é: a verdade do futebol é o campo. E principalmente quando a gente não ganhou do Atlético e do Grêmio. Só que, repito, a gente tem que ter sempre equilíbrio na tomada de decisão. Dentro do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem a 14ª defesa em número de gols sofridos dentro do campeonato. Só que se a gente pegar o recorte, por exemplo, desde a chegada do Paiva e desde a minha chegada, o Vasco tem a 4ª defesa menos vazada do campeonato. Claro que a gente busca, repito, qualificar o nosso elenco, a gente buscou ver as possibilidades, mas a gente tem que trazer atletas que a gente entenda que se encaixam na realidade do Vasco. Jogador que bota muita dificuldade, que a gente percebe que ele não quer vir para o Vasco, esse jogador não interessa. O Vasco não tem capacidade de pagar R$1 milhão em um zagueiro. É fora da realidade financeira do Vasco. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente prefere confiar sempre no nosso grupo, como a gente fez em outras posições também. O Vasco, dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, é o clube que tem mais jogadores da divisão de base tendo feito gol na atual edição do Campeonato Brasileiro. Tem 5 jogadores da divisão de base do Vasco que marcaram gols na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem, claro, buscado sempre evoluir, sempre melhorar. É esse o desejo do presidente Pedrinho, ele sempre nos cobra por isso, é esse o desejo do torcedor Cruz Maltino. O Vasco está disputando nas quartas de final da Copa do Brasil pela primeira vez em 9 anos. E o Vasco hoje está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, com a possibilidade de conseguir ainda, digamos, algo mais dentro desse campeonato. E a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do Vasco em 2 meses, em 3 meses. Eu sei que às vezes é duro para o torcedor ouvir isso. O torcedor normal tem o seu sentimento de cuidar do clube, de zelar pela instituição, de querer sempre as melhorias, mas a gente tem que ter responsabilidade. O Vasco tem que fazer alguns investimentos que o Vasco ao longo dos últimos anos não fez, como, por exemplo, a reforma do Estádio de São Januário, que o presidente Pedrinho, junto com a diretoria, tem conduzido. A gente tem uma preocupação de ligar melhor a divisão de base do Vasco com o futebol profissional. Pessoalmente, eu acho que o Vasco comete um erro estratégico de ter 5 locais de trabalho. O Vasco tem o CT Moacir Barbosa, o Vasco tem São Januário, tem a sede da SAF na Barra, usa o Arte Sul e usa Caxias. Eu acho que essa maneira em que está disposto o espaço físico do Vasco para a divisão de base, para feminina e profissional, é muito distante do adequado. Então a gente espera em breve poder marcar uma coletiva para sinalizar como a gente pretende corrigir esse déficit histórico que o Vasco tem. Então são tomadas de decisão que a gente no final a gente vai para um orçamento. E é difícil para um clube onde o torcedor nunca ouviu um respeito ao orçamento começar a ouvir isso. Então o Vasco ao longo dos últimos anos se endividou. O Vasco consegue ainda ser competitivo pela grandeza histórica que o clube tem, pela força da torcida do Vasco, mas não pelas últimas gestões que o Vasco teve, nos últimos anos. Se a gente pegar o Vasco até o período, por exemplo, que o presidente Pedrinho e o nosso diretor técnico Felipe jogavam, ali a virada dos anos 90 para os anos 2000, e você vai olhar os últimos 30 anos do Vasco, eram anos maravilhosos do Vasco.
E se a gente pegar de 2000 para cá, o Vasco começou a ficar muito abaixo, tanto da sua história, quanto do seu potencial. E por alguns fatores que a gente espera corrigir ao longo do tempo. Vamos ter dificuldades, vamos ser criticados. Para mim era muito fácil eu fazer uma proposta fora da realidade do Vasco para um zagueiro e deixar boa parte dos torcedores satisfeitos, mas poderia ser um atleta que não entregaria a performance que a gente desejaria e principalmente daqui a 6 meses ou um ano poderia ser um novo problema financeiro para o Vasco. E o Vasco não aguenta, gente, mais tanto problema financeiro, tanta decisão que não pensou na instituição, e chega uma hora que a gente tem que corrigir. E o presidente tem pedido isso sempre para a gente. Eu quero que vocês façam um time forte, o Vasco precisa ser competitivo, mas vocês precisam ter responsabilidade na condução desse clube. E a gente tem que seguir a determinação. Desculpa até me alongar na resposta, mas... Oi, tá ligado? É porque não é o ponto do zagueiro, entendeu, Marquinhos? É uma coisa que envolve o clube, entendeu? Para mim, como executivo, é fácil sair fazendo proposta e depois ver o que acontece, né? Estou pagando a conta aí do que acontece. Sempre confio no meu grupo de trabalho. Isso acima de qualquer situação. A primeira vez que o presidente Pedrinho me ligou, o Vasco tinha 7 pontos em 10 rodadas do Campeonato Brasileiro e o Vasco estava na zona de rebaixamento. Naquele dia eu falei para o presidente qual era a pontuação que a gente ia fazer na Série A, o presidente até deu risada da pontuação que eu falei que dava para a gente acreditar e buscar. E quando eu cheguei aqui no Vasco, oficialmente, a gente tinha 11 pontos. O Vasco era 16º lugar. E esse grupo de trabalho, ele tem reagido dentro da própria competição. São basicamente os mesmos jogadores, com a exceção de 6 atletas que foram contratados na janela e de 8 atletas que estavam de maneira mais regular no profissional, que foram liberados para outros clubes. Então, a confiança nesse grupo tem valido a pena. Quando eu cheguei, o Álvaro Pacheco, o anterior treinador, estava sendo desligado do Vasco e também existia a expectativa de algumas pessoas que a gente contratasse uma nova comissão técnica. E aí, junto com o presidente Pedrinho e principalmente com o nosso diretor técnico Felipe, a gente acreditou que valia a pena observar um pouco do Rafael Paiva, que já tinha tido uma passagem anterior, e essa decisão tem se mostrado acertada. Então, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que acreditam no nosso clube, elas precisam apenas de confiança e ter as melhores condições de trabalho para elas demonstrarem um pouco de quem elas são. E esse grupo tem demonstrado pouco a pouco. Repito que para a grandeza do Vasco, a gente tem que fazer muito mais para merecer algum crédito e merecer alguma confiança. Mas esse grupo tem reagido dentro do campeonato. A gente chega numa semana importantíssima e eu acredito que o que esse grupo precisa é confiança do torcedor e apoio, porque esses jogadores eles podem dar nessa temporada aquilo que o torcedor do Vasco tem esperado nos últimos anos. Então, se a gente estiver na mesma sinergia, a gente pode conquistar isso. Então, isso é a maneira que eu acredito de trabalhar, confiando nas pessoas que acreditam no clube acima de tudo. A gente tem funcionário no Vasco que está aqui há 6 anos, funcionário que está há 10, funcionário que está há 15, e que nos mostram, muitas vezes, as dificuldades que eles tiveram para manter o Vasco competitivo. Então, quando você possibilita que essas pessoas entreguem o seu melhor, muitas vezes o cenário muda. E é isso que a gente acredita de fazer. E pouco a pouco a gente vai fazendo as modificações que sejam necessárias, entendendo, repito, a nossa limitação orçamentária também. O bolso do Vasco não é infinito. Isso o passivo histórico do clube mostra, como a gente deveria ter tido, ao longo dos últimos anos, decisões mais assertivas.
E sei que essa conversa não é uma conversa que o torcedor gosta de ouvir. Porque o torcedor, ele é apaixonado pelo clube. Ele faz muito sacrifício para apoiar o clube. Ele abre mão de final de semana, ele abre mão de família para estar junto desse clube. Mas a gente precisa ter a responsabilidade. E eu sei que ter responsabilidade não é um traço cultural recente do Vasco. E de alguma maneira ou de outra, algumas pessoas vão ter que se sacrificar para que a gente possa ensinar ao torcedor essa responsabilidade e que o Vasco seja beneficiado num segundo momento. Para mim, SAF ou associação não diz nada. Para mim, essas duas palavras significam regime jurídico. Se está como SAF ou se está como associação. O que importa para mim é a gestão do dia a dia. Então, assim, o clube mais rico do mundo, o clube com mais sucesso no mundo é o Real Madrid. Ele é uma associação. É o único meio de ter sucesso? Não. Os clubes ingleses, todos são empresa. Os italianos, basicamente, todos são empresa também. O Bayern de Munique é um modelo híbrido. Ele é meio que uma associação, porque o Bayern é majoritário, só que ele também tem a parte dele de empresa, onde 3 grandes marcas alemães são acionistas. Então, para mim, se é SAF ou é associação, não muda muita coisa, não. Sendo bem sincero. O que muda para mim, o que faz a diferença para mim, é o modelo de gestão que você tem dentro dessa estrutura. Aí faz diferença. E no caso do Vasco, eu enxergo que não houve um respeito à prática de governança corporativa. Muito sério. Muito sério. O presidente já trouxe para a imprensa algumas situações de endividamento. E, por exemplo, nessa janela de agora, a gente tinha 2 riscos de transferban, ou seja, de não pagamento pela compra de atletas, que foram comprados na época da SAF, no ano passado. Em janeiro, eu tenho mais um risco de transferban, o Vasco da Gama tem mais um risco de transferban, por atleta comprado ano passado, que nunca foi pago nenhuma parcela. Então, isso é uma maneira que uma SAF tem que gerir uma instituição? Não. Aos meus olhos, não. Então, são esses tipos de dificuldades que a gente tem que enfrentar e trazer respostas, trazer soluções. E é o que a gente tem buscado no dia a dia. É o que a gente tem buscado no dia a dia. É transformar essa realidade do Vasco, é mudar as práticas do Vasco, é respeitar o orçamento, que não era respeitado. Não era respeitado. O orçamento do primeiro semestre não foi respeitado. E quem foi que não respeitou? Foi a condução do processo. E aí não é personificar em uma pessoa, foi pessoa A, foi pessoa B. Não, não é isso, gente. É a cultura que é estabelecida. Porque muitas vezes o funcionário faz o quê? O que a linha de comando determina. Determina. Por quê? Porque nós somos funcionários, a gente tem que seguir a linha estratégica de quem está no topo da pirâmide. E o Pedrinho, ele cobra da gente um time competitivo, um time que seja digno do Vasco da Gama, mas dentro de um cenário de responsabilidade. O presidente não aceita que a gente trate o Vasco sem responsabilidade. Então a gente tem que ter responsabilidade. É se acomodar? Não, mas é ser responsável. Às vezes é ter esse tipo de conversadora. E os resultados vão vir. As mudanças estruturais que o Vasco, em 126 anos, não fez, no mandato do presidente Pedrinho, elas vão acontecer. Bom, galera, é isso. Gostaria de estar ouvindo outra coisa. Pô, estamos com dinheiro, estamos contratando um jogador de 100 milhões, igual o Botafogo fez, mais outro de 100 e pouco, pagando salário aí de 3 milhões. É ótimo, mas, infelizmente, a gente fez uma péssima venda da nossa SAF. A gente vendeu para a pior empresa possível no mercado e a gente está colhendo os frutos disso agora. Graças a Deus que, pelo menos, apareceu um Pedrinho aí no meio do caminho para tirar essa empresa do Vasco, evitar que o Vasco entrasse num processo falimentar e a gente ter a oportunidade agora de refazer a nossa venda e organizar a casa, tá? Quem sabe até com valores melhores, né? Numa situação bem melhor do que a gestão do Salgado fez, mas a realidade hoje é essa. Então não adianta querer ficar usando o Corinthians de parâmetro, que para mim
Eles estão fazendo a receita da merda. Eu não queria, sob hipótese alguma, que o Vasco estivesse fazendo o que o Corinthians está fazendo lá, tá? É questão de tempo da gente ver as coisas explodindo. A gente já viu um porrada de casos de polícia no Corinthians. O próprio Rojas, que a gente queria contratar no passado, lembra? Que o Corinthians pegou, rescindiu o contrato e ganhou 40 milhões na justiça do Corinthians aí agora. Ganhou não, né? Teve um martelo batido e um papel em branco. Quando é que ele vai receber esse dinheiro? Sabe lá Deus quando, tá? Então é isso. Assim eu vou encerrando com vocês a nossa primeira edição. Logo mais à noite eu chego com a segunda e última, tá? Não é gostoso de ouvir, mas eu prefiro que seja assim, verdadeiro, do que ficar deixando se iludir com falsas promessas e com um cenário que não é verdadeiro, tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre a explanação do Santana e a situação do Coutinho também. Valeu? Tamo junto.